a importância de mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, a Bíblia nos diz que Jesus se despedindo de uma grande multidão, os discípulos entraram dentro de um barco, foram para o mar, seguiram adiante de Jesus, e Jesus, depois de se despedir daquele grande número de pessoas, ele foi para o monte orar. E quando já estava de madrugada, quando o barco já estava bem distante da terra, uma grande tempestade começou a acontecer. As ondas, o vento começou a bater fortemente contra aquele barco. Mas em nenhum momento a palavra de Deus nos diz que os discípulos tiveram medo daquela grande tempestade. Até mesmo porque antes deles serem seguidores de Jesus, antes deles serem chamados por Jesus, eles trabalhavam como pescadores, ou seja, com certeza eles se deparavam com diversas situações como essa. Porém, o que destabilizou aqueles discípulos foi ver um homem vindo em direção a eles, andando por cima das águas. Eles não conseguiam definir aquela cena e eu imagino eles olhando uns para os outros e dizendo: "Você tá vendo o que eu tô vendo? Alguém vindo sobre as águas", e eles diziam: "É um fantasma", porque eles não conseguiam definir, isso vai totalmente contra a nossa natureza humana, mas Jesus está sobre todas as leis que sincronizam a nossa natureza. E ele andou sobre as águas e disse para os discípulos: "Ei, não tenhas medo, coragem, sou eu." E Pedro disse: "Mestre, se é tu mesmo, mande que eu vá ao seu encontro andando por cima das águas." E Jesus disse: "Venha, Pedro." E Pedro, completamente ousado, foi em direção a Jesus, fixou seus olhos em Jesus. E quando ele fixou os olhos dele em Jesus, todo o medo foi embora. E ele foi em direção a Jesus andando por cima das águas. Mas quando o vento bateu com força, ele sentiu muito medo e afundou, porque ele tirou os seus olhos de Jesus. Porque ele não estava mais com os olhos fixados em Jesus quando ele sentiu medo. E rapidamente ele afundou e gritou por Jesus, pedindo socorro. E Jesus estendeu a mão para Pedro e ajudou ele e disse: "Por que duvidastes? Como é pequena a fé que você tem." E quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e fixamos os nossos olhos naquelas coisas que nos rodeiam, sejam ansiedades, preocupações, aflições, medo, nós automaticamente nos entregamos a essas coisas sem perceber. Porque nós não conseguimos ter controle sobre essas coisas. Apenas Jesus. Mas quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, nós não sentimos medo, nós não ficamos ansiosos, a preocupação não toma conta de nós, porque essas coisas passam tão desapercebido quando nós estamos unidos com Jesus, quando nós estamos olhando somente para Ele. E se você em algum momento da sua caminhada com Cristo, você que está me assistindo, eu não conheço e não sei a situação que você passa, mas se você em algum momento tirou os seus olhos de Jesus, colocou os seus olhos em muitas outras coisas e não nele, e não consegue mais voltar a fixar os seus olhos em Cristo, a fixar os seus olhos no amor e na graça dele, que é muito maior do que nós. Ele, assim como fez com Pedro, ele quer e deseja estender a mão dele para te ajudar a levantar. Para te ajudar a levantar e continuar a caminhar. Amém? O nosso Jesus, ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre as ansiedades, sobre o medo, sobre as preocupações. Ele está sobre tudo. E como diz no livro de Hebreus, capítulo 12, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Porque é nele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, tenha te alcançado. Que Jesus abençoe a sua vida. Compartilhe com seus amigos para que também outras pessoas possam ouvir essa palavra e também ser abençoada por ela, no nome de Jesus. Um grande beijo e um grande abraço. Que Jesus abençoe sua vida.